Precisamos falar aqui sobre acessibilidade e como os estabelecimentos devem estar atentos às regras para que todas as pessoas tenham a mesma tranquilidade de acesso aos locais. A Mira Max, sempre atenta, a Mira conversou com o arquiteto, traz informações sobre o tema. Ela mira na pauta. Gostou? Balança aí. Hoje vamos falar sobre acessibilidade, porque ainda existem muitos estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes que não possuem as adaptações para pessoas com deficiência, por exemplo. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Ricardo Mascarello, arquiteto e urbanista, pensando em acessibilidade, pensando em uma cidade mais inclusiva. Primeiramente, quais são as adaptações que todos os estabelecimentos públicos comerciais precisam ter para as pessoas com deficiência? Bom, Mira, eu primeiramente queria dizer que é um tema muito relevante para o país, né? Enfim, para a questão da acessibilidade das pessoas. Os estabelecimentos comerciais, enfim, edifícios públicos que têm acesso público, né, de utilidade pública, existe uma norma que é a NBR 9050, né? Nesta norma estabelece, enfim, todos os parâmetros e diretrizes que a gente deve adaptar um estabelecimento de acesso, enfim, tanto a pessoas com deficiência, né, e também a questão das pessoas idosas. Enfim, todo estabelecimento público ele deve ter, por exemplo, rampas, né, para pessoas, por exemplo, cadeirantes, né, que não tem possibilidade de transpor uma escada, né, e aí a gente vai entrando para um outro rol de pessoas com deficiência visual, né, e até a questão dos idosos. Então a gente vai desde essa questão dos caminhos sinalizados, né, questão de marcar um acesso em rampa para a pessoa saber que ali tem um desnível a ser transposto, a questão em braille também, né, placas para as pessoas com deficiência visual, chegando até a questão, por exemplo, dos sanitários, né, onde uma pessoa com deficiência possa ter um sanitário adaptado, adequado, enfim, para que ele, enfim, tenha uma segurança, né, ao utilizar aquele equipamento. E não só as PCDs, mas também os idosos, né? Porque os idosos têm a mobilidade reduzida, então eles precisam também ter um espaço adaptado, porque eles têm necessidades específicas, não é isso? Exatamente, Miro, acho que tu colocou uma coisa muito importante, né? Nós temos um dado assim que em 2050 o Brasil vai ter 1/3 da população idosa, ou seja, nós vamos ter um país assim com muitos idosos, a população envelhecida, as pessoas idosas, enfim, elas têm dificuldade de mobilidade, né, uma mobilidade reduzida, e aí além dos equipamentos públicos, né, eu digo edifícios públicos, comércio, restaurantes, a própria questão da cidade, né, como as pessoas vão circular, por exemplo, numa calçada, acessar, por exemplo, um ponto de ônibus, ou mesmo uma praça, um parque. Então, assim, eu acho que é uma necessidade de a gente pensar o futuro da cidade, né, que possa incluir o que a gente chama de cidade inclusiva, né, e pensando assim que com o envelhecimento da população e mais toda essa, enfim, as pessoas com deficiência, a gente tem que pensar em alternativas para adequar as calçadas, né? Então, por exemplo, Aracaju, a gente vê muitas calçadas muitas vezes com desníveis, rampa dos carros que acessam as residências que acaba dando algum degrau, né? Então é importante que a gente pense em alternativas, e eu acho que fica também um chamado, né? Inclusive estamos até em mudança de governo, né? Que a gente possa pensar uma Aracaju mais inclusiva, né? Tanto para as pessoas com deficiência quanto para as pessoas idosas. E pensar em inclusão também é pensar em diversidade, né, em democracia, em acesso a tudo, para todos, né? Exatamente, assim, porque assim, ó, tu vê, a gente tem as pessoas com deficiência, nós temos os idosos e seremos, né, eu mesmo daqui a 10, 15 anos, né, já posso me incluir nesse rol, mas, por exemplo, uma mãe gestante, né, ou com uma criança no colo, ela também passa a ser uma pessoa com mobilidade reduzida. E eu tive ontem, uma amiga minha me ligou, né, porque eu sou arquiteto urbanista, dizendo que acabou levando um tombo numa rampa no estabelecimento comercial por falta de sinalização. Então, veja bem, ela não é uma pessoa nem idosa nem com deficiência. Então, muitas vezes até a pessoa que tem uma mobilidade normal, né, eu não digo normal, mas assim, que tem uma fluidez normal na cidade, ela também precisa, às vezes, ter, assim, chamar atenção para que ali tenha um desnível, um degrau ou uma rampa. Então, a sinalização e esquemas arquitetônicos e urbanísticos que possam, enfim, chamar a atenção da população para que ela possa ter uma mobilidade mais fluida e com segurança. Ricardo, obrigada pela sua participação. Realmente um tema bastante complexo, mas que sim precisa ser dito. Volto com vocês no estúdio.